Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus aqui com os amigos e companheiros. Está em Gênesis, capítulo 37, versículo 18. Estamos falando da história de José aqui. Então, como essa história é bem conhecida, eu vou ler só o 18 e o 19, que diz assim, ó: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um aos outros: Eis, lá vem o sonhador morto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos conhecem a história de José. Um jovem que foi movido pelos seus sonhos, porque José sonhava o sonho de Deus. Para começar, para sonhar o sonho de Deus, tem que ser honesto, tem que ser humilde. E sonhar o sonho de Deus significa desejar o que Deus deseja. E José tinha tido 2 sonhos. O primeiro sonhou que os molhos dos irmãos dele se inclinavam diante do molho dele. E ele já tinha um pouco de ciúme de José. Por José ser o moço mais novo, o irmão mais novo, e Jacó lhe confiava a cuidar dos seus irmãos e saber como eles estavam, já que José era verdadeiro. E o segundo sonho, José sonhou que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam também diante dele. Então o sonho de José foi duplicado. Por quê? Porque era de Deus. A Bíblia fala que os irmãos de José invejavam dele. Mas só que Jacó guardava aquele negócio no coração, porque ele sabia que José era honesto, era puro de coração, e que isso poderia levá-lo longe. E a Bíblia fala que conspiraram contra ele. Quando Jacó pediu para que José fosse ver como estavam seus irmãos, e avistaram-o de longe e conspiraram contra ele. Ao mesmo tempo que eles tinham dúvida, eles não acreditavam que José poderia se tornar o que ele contou no sonho. Mas, porém, queriam livrar-se dele. Livrar-se dele, porque aqueles que não sonham é assim. Os atiradores de pedra, eles não sonham, mas eles querem destruir a vida daquele que sonha. Ele quer destruir a vida daquele que sonha. Você está entendendo? É por isso que, se eu fosse dar um título a essa mensagem, seria: o destino dos atiradores de pedra é no futuro ser sustentado pelos apedrejados. Eu vou mostrar aqui, biblicamente falando, que eu que estou ministrando, qualquer um que não busca uma intimidade com Deus para poder sonhar o sonho de Deus, que qualquer um que duvide daquilo que Deus pode fazer na vida do outro,
nós podemos estar do lado dos apedrejadores. Porque os apedrejadores, eles duvidam daquilo que Deus pode fazer na vida do outro. Os apedrejadores, como ele está com pedra, tudo eles duvidam, tudo eles não acreditam, então eles não sonham. E por eles não sonhar, eles também não querem que ninguém sonhe. Então eles disseram, lá vem o sonhador mor. Aquele que sonha em ser quem não pode ser. Aquele que sonha em ser aquele que não pode ser. Em outras palavras, lá vem aquele que sonha em ser aquilo que nem nós que somos maior do que ele, nem nós que somos seus irmãos mais velhos, nem nós que somos mais maduros, estamos vivendo isso. E ele acredita que pode um dia que nós vamos se ajoelhar diante dele. Então esse é um perigo muito grande quando nós duvidamos do nosso próximo. Por quê? Porque qual é a nossa origem? Qual é a nossa fonte? É Deus. E se Deus nos colocou nesse mundo, você está entendendo? E entrou dentro de nós porque Ele nos moldou com a sua mão do pó da terra, mas Ele mesmo entrou dentro de nós. O próprio salmista Davi, ele disse, quem sou eu para que o Senhor olhe para mim dessa forma? O Senhor me fez mais importante de que Elohim, de que os anjos. Você está entendendo? Então nós vamos ver que eles atiraram pedra em José e jogaram numa cova e venderam ele para uma caravana, a fim de que o sonho dele não se realizasse. Mas não sabia eles que eles estavam enviando José para o seu destino. Não sabia eles, os atiradores de pedra, que o destino deles era no futuro ser sustentado pelo seu irmão que foi apedrejado por ele. É isso que nós temos que ter cuidado. Se você é um apedrejado, dá glória a Deus. Se você está sendo medido e até mesmo criticado, se as pessoas procuram te desprezar e até te abandonar, dá glória a Deus. Mas o que eu e você não podemos é ser um atirador de pedra. É viver para duvidar das pessoas, principalmente as pessoas que servem a Deus, principalmente as pessoas que oram, principalmente as pessoas que buscam a Deus, principalmente as pessoas que estudam a Bíblia. Como que eu, sendo cristão, eu posso menosprezar alguém que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus? Como que eu posso servir a Deus e confiar em Deus se eu não creio que Deus pode fazer algo na vida dos meus irmãos? Ana disse, não diga palavra de altivez, é Deus que pesa as obras sobre a balança. Ele faz o homem descer à sepultura e faz o homem subir à sepultura. Então apedrejaram José, o abandonaram, desprezaram, o abandonaram, o apedrejaram. Não importa
o que as pessoas pensam de você. O que importa é que aquele que te chamou, é que aquele que fez você sonhar, pense de você. Então nós vamos ver mais para frente aqui que os atiradores de pedra acabam na mão do apedrejado. Porque a Bíblia fala que aquele que abre cova para o seu irmão acaba entrando dentro. Acaba entrando dentro. Então vamos aqui para Gênesis, capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele. E clamou, e chamou, e clamou: fazei sair daqui todos varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Os seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Os atiradores de pedra iam até o encontro com o apedrejado. Os atiradores de pedra teriam um encontro com o sonho do apedrejado se cumprindo. O sonho do apedrejado se cumprindo. E disse José aos seus irmãos: peço-vos que chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Olha só. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Sinal de que alguém é um atirador de pedra. Não confia em ninguém. Duvida de tudo que os outros falam. Olha nas pessoas de cima para baixo. Sinal de que alguém é um apedrejado. O apedrejado, por mais que ele seja apedrejado pelo atirador de pedra, mas quando Deus colocar o atirador de pedra na mão dele, ele vai sustentar. Se ele passar perto, ele vai dar carona. Se ele vê passando necessidade, ele vai ajudar. Ele sabe que todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama a Deus e serve e pratica o teu decreto. Se você serve a Deus, ninguém pode te fazer mal. O mal que alguém fazer para você vai se tornar em bem. Por isso não deixe os atiradores de pedra te distrair. Continue servindo, continue confiando, continue entrando na intimidade, continue lendo, continue orando. Porque só aqueles que entram na intimidade, só aqueles que oram, só aqueles que jejuam, sonha com o sonho de Deus. Lá na frente, como saber que José
era um apedrejado. Porque o apedrejado é assim. Ele abriu os braços, mas para abraçar os seus irmãos. Seus irmãos falaram assim, quando o pai morrer, ele vai despicar, ele vai mandar acabar conosco. Mas José não era assim. José, quando sonhou, sonhou o sonho de Deus. E quem sonha o sonho de Deus, ele está disposto a sustentar o o atiradores de pedra. Assim como Jesus, porque José era um tipo de Cristo, e assim como ele deu o pão na mão daquele que ia o trair, ele deu o pão na mão daquele que ia o trair. Ele chamou de amigo aquele que ia dar um beijo falso nele. Que ia dar um beijo falso nele. Porque o beijo falso dói. O beijo falso dói, o aperto de mão falso dói, o abraço falso dói. Mas só que Jesus não deixou aquilo, não deixou de ser verdadeiro. Então eles atiraram pedra em José, atiraram. Eles o desprezaram. Mas quando José encontrou com eles, José deu um abraço verdadeiro para eles e deu uma terra para eles plantar e colher. Então é por isso que Deus diz a Abraão, abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Quer dizer, os atiradores de pedra Então guarda esta palavra. O destino dos atiradores de pedra, infelizmente, é no futuro ser sustentado pelo apedrejado. Agora, tem jeito para os atiradores de pedra? Tem! A humilhação que eles passariam iriam convertê-los. A humilhação que eles passariam daria uma experiência profunda de Deus para eles. Eles iam ver através de José que vale a pena ser honesto, que vale a pena ser fiel, que vale a pena ser desprezado, ser abandonado, ser desacreditado. Eles iam perceber que vale a pena servir a Deus e obedecer a sua palavra, ainda que alguém não acredite na tua vida. Lá, com certeza, houve uma conversão verdadeira na vida dos irmãos de José. Porque eles puderam ver que o sonho de José era real. E eles estavam vivendo o sonho de José. Aquilo que José falou estava se cumprindo. Vamos tomar cuidado. Vamos fazer uma reflexão. Quem nós somos? Atiradores de pedra ou apedrejado? Eu não posso duvidar de alguém que serve a Deus. Eu não posso querer esperar de Deus, mas duvidar de alguém que serve a Deus. Como que eu posso querer que Deus não abençoe alguém e abençoe eu? Fica aí essa palavra, queridos.